Olá, hoje é quarta, 12 de dezembro. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Indicação de Ricardo Salles como ministro do Meio Ambiente preocupa ambientalistas que prevêem favorecimento a empresários e ruralistas. Ministério Público do Trabalho visita a Paz na região do Grande ABC para saber como andam a aplicação de recursos destinados às entidades. 10ª edição da Feira da Reforma Agrária leva 150 toneladas de alimentos ao Rio de Janeiro. Sindicatos de servidores públicos estão denunciando que governos em todos os níveis não estão cumprindo a Convenção 151, que garante negociação coletiva justa entre servidores e o poder público. A indicação do advogado Ricardo Salles pelo presidente eleito Jair Bolsonaro para o Ministério do Meio Ambiente desagradou ambientalistas. Segundo especialistas, é possível dizer que ele irá se curvar aos interesses dos ruralistas e trabalhará para desmonte da estrutura do meio ambiente no país. A reportagem é de Leandro Chaves. No período em que esteve à frente da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Ricardo Salles foi acusado pelo Ministério Público Paulista de adulterar mapas de zoneamento do plano de manejo da área de proteção ambiental da várzea do Rio Tietê para favorecer interesses de empresários. O caso ainda está em tramitação e não houve sentença. O Ricardo Salles, quando foi secretário de Meio Ambiente de São Paulo, já apresentou uma série de problemas, teve conflitos com entidades ambientalistas locais o tempo todo. Ele, evidentemente, que ele só se interessa pelo agronegócio, a declaração recente dele de que ele vai proteger em termos absolutos o produtor rural. Esperava-se que ele falasse, vou proteger, antes de tudo, o meio ambiente. Afinal, ele é ministro do meio ambiente, ele não é ministro da agricultura. Nós já temos um ministro da agricultura que é uma ministra altamente comprometida com o agronegócio. Aqui em São Paulo, como secretário do Estado do Meio Ambiente, ele fez exatamente isso. Ele atendeu às demandas apresentadas pela Fiesp. Tanto é que ele se tornou réu. Ele é réu atualmente numa ação movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em relação à várzea do Tietê, que ele alterou os mapas da várzea do Tietê, favorecendo empresas mineradoras. O novo ministro do governo Bolsonaro também já foi acusado pelo Ministério Público de São Paulo de tentar vender o prédio do Instituto Geológico, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, para uma empresa que teria como proprietário um amigo dele. O caso foi arquivado pelo MP por desistência da negociação. Para ambientalistas, a nomeação dele deixa clara a intenção do governo de favorecer o agronegócio e agradar ruralistas. É importante que se diga que esses posicionamentos todos são muito arriscados e refletem, esse governo fala muito em ideologia, refletem sim crenças em um charlatanismo religioso de um lado, né, e crenças ideológicas de outro, muito arraigadas nesse pequeno setor da sociedade que ascende agora ao poder. Marijane Lisboa também demonstra preocupação com a exploração da Amazônia e reservas indígenas. Nós vamos ter um crescimento dos conflitos, assassinatos e violências, né, contra povos indígenas, contra pequenos agricultores, contra quilombolas em toda a região da Amazônia. É um sinal verde absoluto de que se pode matar, expulsar, grilar, roubar, fazer garimpo ilegal. Tudo que a gente já sabe que acontece e que o Estado brasileiro tem tanta dificuldade em controlar, agora vai acontecer numa dimensão assustadora. Primeiro, ficamos sabendo que mais de R$ 1.200.000 passaram pela conta de Fabrício Queiroz, PM que foi segurança e motorista do senador eleito Flávio Bolsonaro. Depois foi identificado um depósito de R$ 24.000 na conta da futura primeira-dama Michele Bolsonaro.
Agora, tudo isso precisa ser esclarecido. Destaca o nosso comentarista político, José Lopes Feijó. São fatos estranhos que precisam ser explicados. Ainda mais porque Fabrício Queiroz e sua família moram no Rio de Janeiro, numa casa pobre, da periferia do Rio. Uma casa de uma família pobre, que é, no mínimo, estranho para alguém que é milionário, que movimenta em um único ano R$1.200.000. Até agora, nenhuma explicação convincente foi apresentada. Fabrício Queiroz está desaparecido. E ele foi exonerado, ele e a filha, do gabinete dos Bolsonaro, 15 dias antes do segundo turno das eleições. Suspeita-se que tenha vazado informações sobre a operação chamada Furna da Onça, que prendeu diversos deputados do Rio de Janeiro por suspeita de operações ilegais. Flávio Bolsonaro não foi preso, mas estranhamente visitou, depois de eleito, para uma conversa, o juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro. Pode ser que sejam apenas coincidências, mas coincidências que precisam de muita explicação. Até porque o COAF agora vai parar nas mãos de Sérgio Moro, o ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Sérgio Moro, que se notabilizou dizendo combater a corrupção. E que neste caso, quando inquirido por repórteres sobre o tema desta estranha movimentação de dinheiro na conta do ex-assessor, saiu dando tchauzinho e não respondeu. E posteriormente disse que o presidente falou sobre o fato concreto e outras pessoas têm que dar explicação. Já limpando a barra do presidente eleito, dando fé sem pedir sem ir atrás de nenhum tipo de documentação. Ele que se notabilizou por condenar apenas por delações premiadas e muitas vezes sem provas. Onyx Lorenzoni, futuro ministro da Casa Civil, ao ser questionado por repórteres, teve um chilique e abandonou a entrevista. Aí tem alguma coisa esquisita, porque se fosse um assunto de fácil explicação, por que este chilique de Onyx Lorenzoni, que também se afirma um combatente da corrupção? Por que o tchauzinho e nenhuma palavra de Sérgio Moro? Por que Fabrício Queiroz está desaparecido e não aparece para dar explicações? São muitas questões. Pelo visto, o governo de Jair Bolsonaro começa já devendo à população brasileira explicações sobre este tema e explicações daquele que prometeu combater a corrupção no seu governo. Os tucanos João Dória, ex-prefeito e governador eleito de São Paulo, e Bruno Covas, atual prefeito da capital paulista, viraram réus em uma ação civil por improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Estadual. Eles são acusados de irregularidades nos contratos referentes ao planejamento do Carnaval de Rua de 2018 e 2019. A Promotoria de Defesa do Patrimônio Público entende que houve mudanças no edital de chamamento público para beneficiar o contrato com a empresa Dream Factory. Em Brasília, as centrais sindicais e a Regional Brasil da Internacional de Serviços Públicos, a ISP, elaboraram um documento denunciando a atuação do governo brasileiro na OIT, a Organização Internacional do Trabalho. As entidades reclamam do descumprimento da Convenção 151, que garante uma negociação coletiva justa no setor público. Veja na reportagem de Welson Kalinowski. Na reunião em Brasília foi construída a carta-denúncia, assinada por mais de 30 representantes de centrais sindicais, como a Central Única dos Trabalhadores, além de sindicatos de servidores públicos e entidades filiadas à ISP, a Regional Brasil da Internacional de Serviços Públicos, federação do setor com atuação em vários países. As centrais sindicais, as confederações e federações